Marcos capítulo 7, versículos de 14 a 23. Marcos capítulo 7, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. E Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não é o que entra, que vem de fora, que entra numa pessoa e que pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas são más e saem de dentro do homem. São elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar um instante, acolhendo aqui aquelas pessoas que estão celebrando conosco. E aí também a vocês o meu pedido de perdão pelo atraso. E dentre, são hoje 350 pessoas que estão participando da Santa Missa. Então a vocês a nossa comunhão espiritual. Dentre vocês, alguns para representá-los, como sempre fazemos. A Maria Lins em Campina Grande, Paraíba. Maria Lins, Deus abençoe você, filha. Abençoe tua casa, tua comunidade. Isabel Jequié, Bahia. Isabel, Deus abençoe você, viu? Abençoe aí também a Nalva, a Terezinha, Marcelo Jovem, tantas pessoas que a gente conhece aí, né? A gente que já foi aí pregar, lembro o último avivamento, até junto com a irmã Zélia. Deus abençoe a vocês. A Maria da Paz, Rio de Janeiro. Maria, Deus esteja contigo e com a tua família. Justina Navegantes, Rio, Santa Catarina. Deus abençoe a você, Justina, Deus possa abençoá-los. Olha, estamos lendo a partir de segunda-feira o livro do Gênesis. Então, segunda e terça, lemos o primeiro capítulo, que é a primeira narrativa sobre a criação do mundo. Iniciamos agora o segundo capítulo, que também traz uma narrativa, o que leva os estudiosos a dizerem que talvez duas pessoas possam ter escrito o livro, ou pelo menos o início, uma vez que o livro do Gênesis foi escrito no tempo do rei Salomão, quando na construção do templo resolveu-se colocar também dentro dele algo que pudesse falar sobre a origem do mundo e também do povo de Deus. Então, nós temos agora a segunda. E qual que é, vamos dizer, o destaque desta segunda narrativa? Não é como a primeira, viu que era bom, a alternância do tempo, não. Mas que Deus coloca o homem numa posição de administrador. E lhe concede o seu espírito.
Então aqui já compreendemos que as coisas não são nossas, não são nossas. Nós estamos aqui para administrar. E todo administrador terá que prestar conta da sua administração. Assim como também o Evangelho, ele é uma continuação de ontem. Os discípulos começaram a comer sem lavar as mãos, então os judeus vão questionar, Jesus vai começar a falar sobre isso, sobre a lei, embora ele tenha muito claro que a gente precisa ser ordenado também nas coisas. Ele até fala, né? Lavar os copos, isso e aquilo outro. Eu me lembro que uma vez, quando mencionava isso, dizia para vocês que tem gente que não sabe nem arrumar a cozinha, né? Então está errado. Tem uma norma também para você arrumar uma cozinha. Como é que lava a louça? Você não começa pegando panela para engordurar a bucha e depois lavar os vidros. Aí fica aqueles vidros mal lavados, né? E que também a gente precisa separar as louças para lavar e não simplesmente começar a lavar. E às vezes a gente mete os pés pelas mãos. E também hoje, graças à pandemia, nós aprendemos que tem que lavar a mão quando a gente está no supermercado, né? Porque quem é que não passou por essa experiência de fazer compra e está com muita fome, quando entra dentro do carro diz assim, abre esse pacote de biscoito, deixa eu comer um pouco. E sem lavar a mão, mete a mão no pacote de biscoito e já começa a comer. Agora com a pandemia a gente aprendeu que não, né? Todo mundo de bom senso tem dentro do carro ou tem consigo um frascozinho de gel para poder passar na mão, etc, etc. Então essas normas de higiene continuam valendo, mas o problema é que era só a questão do ritual. Tem que fazer um ritual, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí ele fala, olha, não é bem assim. Tem que ter cuidado para não ser só tradição, né? Em nossa igreja, a gente corre o risco de muita coisa de tradição, né? Como é que tem que ser isso, como é que tem que ser aquilo, que tem que ser isso, aquilo outro. Cuidado com isto. E depois, hoje, com relação ao que entra, então é uma continuação, então não é tanto a questão da impureza da alma. Você pode ter um problema de uma virose, ainda mais hoje em dia, né? Se um alimento não está limpo, enfim, essas coisas. Mas a nível de alma, é o que sai. E eu diria, antes do coração, o pensamento. Porque a gente tem uma opção de gente que parece santinho, fala pouco, mas a cabeça é pior do que turbina de avião. Está rodando, julgando, falando, pensando, criticando, acusando, e etc, etc, etc. E o zoinho correndo, e por dentro... Aí depois aquilo cai no coração e... Então sai. E aí todos os vícios, tudo isso. Então nós pedimos, Senhor, nos dê a graça da pureza, de pensamento, de sentimento, para que os nossos gestos, nossas palavras sejam segundo a Tua santa vontade. Nosso canto para a apresentação das ofertas.